É o Alain. O Alain é o caseiro que foi preso na sexta-feira. Estavam dizendo que o Alain era responsável por dar guarida pro Lázaro. Deve ter passado o pior dia da vida dele na última sexta-feira, quando foi preso. E agora conversa comigo. Alain, qual que é a sensação agora de estar com esse homem? Pode encher a tela, por favor. Pode deixar a imagem do caseiro em tela cheia, por favor. Você sabe que a tua vida estava em perigo, né, Alain? Eu não tenho dúvida que esse Lázaro seria capaz de voltar para fazer uma maldade contra você e contra a sua família. Sim, sei muito bem. Agora está mais aliviado. Agora estou bem mais aliviado. Você chegou a trocar alguma palavra com o Lázaro? Não cheguei. Não conversei com ele. Mas ele não foi ele que te falou que se você denunciasse, ele sabe onde você mora e que voltaria para pegar você e sua família? Foi, ele só chegou, eu estava arrumando o galinheiro, ele bateu em minhas costas, né? Aí chegou e falou para mim que eu sabia que ele estava escondido. Se eu falasse para alguém que ele estava escondido, ele ia pegar eu e minha família, que ele sabia onde eu morava, que era no fundo da casa do pai dele. E na hora, o que é que você falou para ele? Qual é que foi a tua reação? Eu só balancei a cabeça, fiquei paralisado, só balancei a cabeça. E a partir desse momento, quando pela primeira vez ele te ameaça de morte, coloca em risco inclusive a sua família, você pensou em denunciá-lo para a polícia em algum momento? Não, que eu fiquei com medo, né? Denunciei ele para a polícia e ele escapar e ir para cá, ir lá em casa, né? Que ele sabia onde eu morava. Ele podia ir lá pegar os meus filhos, minhas mulheres. Inclusive, eu tinha há pouco tempo que tinha mudado para lá. A gente não conhecia ninguém. E ele é um cara que conversava muito com o seu patrão? Ele era uma pessoa ativa dentro da fazenda? Ou ele sempre andava... Ele andava com desconfiança ou ele andava com tranquilidade ali dentro da fazenda nos momentos que você via de rabicho de olho? No momento que eu vi ele andava alerta, né? Andava alerta, atento, olhando para um lado e para o outro. Confiado. Ele andava sempre alerta. E você chegou a vê-lo com arma na mão? Sim, a primeira vez que eu vi ele estava com espingarda. Ah, você viu ele manuseando a espingarda, então? Eu vi ele com a espingarda na mão. Espingarda, o carregador e o celular. Se eu não me engano, essa fazenda onde você trabalhava é a mesma que o nosso helicóptero sobrevoou no primeiro dia que a polícia foi até lá e não encontrou, aparentemente, o seu patrão e nem o Lázaro. Essa primeira abordagem da polícia, como é que foi? Foi no dia que o seu patrão foi preso ou não? Foi, no dia que o patrão foi preso. E você falou o que para os policiais? Foi no dia, pô. Não, eu estava passando pomada no cavalo, aí eu cheguei, fui botar a pomada em cima da televisão. Aí foi quando ele entrou correndo, Lázaro entrou correndo pelo fundo da cozinha. Aí ele entrou e só fez esse gesto aqui, ó, para eu sair. Aí no que eu saí correndo para frente da cancela, vinha 2 policiais. Aí o policial chegou e perguntou, tem alguém aí dentro? Você está sozinho? Aí nisso, o outro policial viu alguém na janela. Aí ele desconfiou. Aí eu falei, não, eu estou sozinho, assim. Aí o policial foi conversando comigo em direção ao puleiro das galinhas. Aí o outro policial falou, você está sozinho? Eu falei, estou sozinho, sim, senhor. Aí ele entrou lá dentro de casa. Aí fez uma busca lá dentro de casa, só que quando ele chegou lá dentro de casa, ele não estava lá mais. Acho que ele pulou a janela ou ele escondeu no corredorzinho escuro, que tem dentro do quarto. E aí, desse quarto, ele teria tido acesso para o rio, então? Não, ele foi esconder no bambuzal. Tem uns pés de bambu. Aí eu peguei, aí os policiais não acharam, aí saíram. Aí nisso, eu fui carregar uns tercos para poder botar no pé de limão. Aí eu dei 2 viagens com carrinho de mão. Fui lá, terminei de botar os tercos, voltei. Aí no que eu volto, aí vem um helicóptero e baixa, perto do bambuzal. Aí ele correu pro lado do pé de limão. Aí nisso que ele correu para limão, vinha 3 policiais vindo de cima da montanha, do monte.
Aí o cachorro latiu, olhou pro lado policial e latiu. Aí ele levantou e viu os policiais e saiu correndo para baixo. Aí os policiais viram aquele vulto preto e desceram adiantado, correndo. Aí quando chegou lá embaixo, o policial perguntou, tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu perguntei para ele, seu polícia, tem algum policial de preto aqui na mata? Aí o policial já desconfiou. Aí ele já correu, arrodeou o bambuzal, só que ele arrodeou ao contrário. Arrodeou por um lado e ele desceu por outro. Ele desceu em direção ao córrego. Certo. E aí, a partir desse momento do córrego, pegar ele. Foi esse córrego justamente, né, que ele percorreu e acabou sendo preso. Então, ele não conseguiu fugir desse rio, fugir desse córrego desde sexta-feira, pelo menos, até hoje. Agora, você viu em algum momento o Lázaro conversando com seu patrão? Eles conversavam de maneira tranquila, eles davam risada, eles pareciam sempre sérios. O que você consegue puxar a sua memória sobre as últimas imagens do Lázaro na sua cabeça? Não, eu nunca vi ele conversando com meu patrão, não. Meu patrão sempre, ele fazia comida, chegava na porta e gritava, Lázaro, vem comer, a comida está pronta. Aí eu levava na brincadeira, né? Eu ficava com medo, mas levava na brincadeira. Achei que ele estava brincando, aí eu corria. Lá de que estava mexendo na horta, eu corria lá para cima. E seu patrão gritava isso para a área do bambuzal? Era, na porta do fundo, que era direto para o bambuzal. Como se fosse chamando um cachorro, pode vir comer, vamos comer, é isso? E ele aparecia do mato, aparecia correndo do mato. Eu não via ele não, indo não, porque quando ele chamava, eu ficava sempre lá embaixo da horta, mexendo com a horta. Aí eu não via. Aí quando ele saiu, o patrão saía, que eu ia almoçar. Essa abordagem que o Lázaro te fez, que bateu nas suas costas e disse que pegaria você e sua família, que sabe onde a sua família vive, ele ficou 5 dias nessa chácara, 5 dias nessa fazenda. Em que dia que ele bateu nas suas costas e te disse isso? Quantos dias depois dele ter chegado? Foi foi na quarta-feira. Você já sabia que era o Lázaro serial killer? Não sabia, porque eu não assistia muito televisão. Aí eu estava em dúvida, não sabia se era algum fazendeiro do lado ou alguém, eu não sabia não, que era ele. Então, mas você não Tem teve... muito pouco, eu via pouco televisão também. Mas você não teve a curiosidade de chegar para o seu patrão e falar assim, olha, meu patrão, esse sujeito que está aqui dentro da fazenda, ele chegou, bateu nas minhas costas enquanto eu estava trabalhando e falou que sabe onde eu moro e sabe onde minha esposa e minha família moram e disse que vai pegar a gente. Você não se queixou, seu patrão? Seria uma atitude natural sua. Não, porque eu fiquei com medo. Se eu falar para ele, e caso se ele não soubesse de alguma coisa, ele ia falar para a polícia, né, avisar a polícia, aí minha família ia estar em risco, né? Primeiro eu pensei em minha família. Não, eu sei disso. Eu estava com medo. Mas o seu patrão não presenciou essa cena que o Lázaro bateu nas suas costas? Não, senhor. Ele tinha saído, ele tinha ido arrumar uma bomba. Quando que você descobriu que o Lázaro era o serial killer procurado que era mostrado na televisão? Foi na sexta-feira, quando ele falou, chegou a bater minhas costas. Que ele falou, se você falar para alguém que estou aqui no fundo, eu vou pegar você e tua família. Aí e ele falou que sabia que nós morávamos no fundo da casa do pai dele. E realmente a gente mora no fundo da casa do pai dele. Aí sim que eu vim ter a certeza que era ele. E aí você ligou que o Lázaro era mesmo filho do seu vizinho ou não? Você não fez essa ligação? Não, aí eu percebi, né, que ele era filho do vizinho mesmo. Porque eu vi uns repórteres na casa do pai dele. Então, porque eu mudei para lá tem pouco tempo também, né? Tinha mudado para lá, não conhecia ninguém. Ô Alain, você que é uma das poucas pessoas que nós temos a oportunidade de conversar para tentar estabelecer essa mente criminosa que é o Lázaro, que colocou em risco você, que levou você à prisão, pelo que você nos diz injustamente, tenta lembrar exatamente essa hora. Você estava de costas, mexendo na horta ou mexendo nos porcos? Não, eu estava de costas, mexendo no galinheiro, arrumando o galinheiro, porque tem uns buracos, os pintinhos fogem. Aí eu estava arrumando, aí ele veio e bateu nas minhas costas. Certo. Aí eu até pensei que era o seu Caetano, né? Que ele tem essa brincadeira de bater minhas costas, que é meu patrão. Aí eu olhei para ele. Tipo, quando eu vi que era ele, que eu me assustei. Aí eu me assustei.
Aí ele começou a falar, ele, ó, você sabe muito bem que eu tô aqui no fundo. Se você falar para alguém que eu tô aqui no fundo, eu vou pegar você e tua família. E eu sei muito bem que você mora no fundo da casa do meu pai. Aí Mas- daí eu fiquei calado, né? Com medo de falar pra polícia e não conseguir capturar ele e ele fazer uma coisa com minha família. Mas nessa Que só mora hora, eu, minha mulher e meus 5 filhos. Laim, já tinha um monte de helicóptero em cima da fazenda, o local já estava cercado, já tinha uma barreira, inclusive, impedindo acesso. Nessa hora que ele cutuca as suas costas, você não se deu conta que o Lázaro era o mesmo da televisão? Era o mesmo que a polícia estava lá montando com 400 policiais há quase 15 dias, naquela altura, procurando o Lázaro? Não, esse foi na quarta-feira. Esse foi na quarta-feira. Os helicópteros e as barreiras foi na quinta. Certo. Foi quinta-feira. Certo. E aí, então, ele cutuca as suas costas, você vira e se assusta com a chegada dele, né? Achando que era o seu patrão. Como foi sua conversa nessa hora com ele? Você já olha direto e ele estava armado, ele estava desarmado, ele tinha alguma coisa na mão? Um celular. Tava com o celular preto, Samsung, na mão. Um celular na mão. Tava só com o celular. Mas era um celular desligado na hora, ele não É. estava no meio de nenhuma ligação, não. Não, tava não. Tava com ele desligado na mão. Ok, aí você olha para ele, né? Vocês trocam um primeiro olhar. É. Ele ficou bem pertinho de você nessa hora? Ficou bem pertinho. Ok. E aí bem pertinho. você perguntou para ele o que você quer ou logo ele já veio dizendo por que estava te procurando? Não, na hora não tive nem reação, fiquei paralisado na hora que eu olhei para ele. Ele que foi dizendo direto. Ele já foi chegando e falando, ó, você sabe muito bem que estou escondido aqui, se falar para alguém, eu vou matar você e tua família. E eu sei que você mora no fundo da casa do meu pai. Ele só falou isso. Você Eu ficou balancei em a cabeça, aí ele saiu. Tá, você ficou em choque nessa hora, não teve reação. Não teve reação nenhuma, não tive reação nenhuma. Certo. E aí ele fala isso para você. Eu sei onde você mora, eu sei onde sua família mora, se você falar qualquer coisa para a polícia, eu vou atrás de vocês. Você respondeu o que para ele? Eu só balancei a cabeça, fiz assim, ó, com a cabeça. E aí ele virou as costas e foi embora? Furou as costas, entrou dentro de casa e saiu, desceu. E Só foi entrou na porta da cozinha e desceu. Pro córrego. E ele estava machucado nessa hora? Você conseguiu perceber se ele mancava, como tinham dito? Tava mancando, da perna esquerda. Certo. E ele tinha alguma faixa na perna, como se fosse para esconder o sangue, estancar o sangue, ou aparentemente não nessa hora? Ó, não dava para ver se era para estancar o sangue, mas ele estava com uma faixa ou era um pano enrolado por baixo da calça. Certo. Dava para ver porque uma perna estava inchada e a outra não. E ele não estava com mochila nessa hora? Não, nessa hora não tava. Não, tava não. Nessa hora não tava não. Certo. Muito bem. Isso foi na quarta-feira. Quando você foi reencontrar o Lázaro? Quando você viu o Lázaro de novo depois dessa ameaça? Na quinta-feira. Quinta-feira, ou seja, no dia seguinte. Quinta-feira foi no dia que eu fui preso. Não, você foi preso, foi na quinta, não foi na sexta? Você foi preso na sexta, não? Ou Foi na quinta-feira. Foi na quinta. Ah, na quinta você foi preso, na sexta que houve audiência de custódia e você foi liberado. Então, quer dizer, no dia ainda Foi. que a polícia chegou lá para te prender, você teve o último contato com Lázaro, o quê? Umas horas antes dele ser... de você ser preso? Não, ele teve lá sim, só que eu não tive contato com ele. Ele pegou, foi quando eu fui passar a pomada no cavalo, o cavalo estava machucado. Eu entrei para dentro de casa, coloquei a pomada em cima da televisão, perto da televisão. Aí que ele entrou correndo pela porta do fundo. Só fez assim, eu saí. Aí quando eu saí no portão, que vinham os policiais descendo. Ah, ele viu os policiais então chegando e Aí, ele que te avisou que a polícia estava chegando, é isso? Como é que ele fez para você sair de Ele perto? entrou e fez assim, para eu sair de casa. Fez assim, ó. Pra eu sair. Aí eu me assustei e saí correndo para fora. Tipo assim, vaza, vai embora rápido. Não, eu fui em direção policial, para as polícias, que eu não sabia o que é que ele queria.
Pra mim que ele ia fazer alguma coisa, me pega de refém, alguma coisa assim. Que ele, quando do que ele entrou, correndo, ele fez assim, ó. Aí eu corri pra frente, pra porta da frente, em direção à cancela. E aí você que recebeu os policiais. Eu que recebi os policiais. E Aí, nessa hora... quando ele chegou, os policiais, aí eles... Pode falar. E nessa hora? Aí os policiais perceberam que eu tava meio nervoso. Aí os policiais chegou e perguntou, tem alguém, você tá sozinho aí? Tem alguém aí dentro? Aí eu falei, não, eu tô sozinho sim. Aí só que o outro policial já tinha visto alguém na janela. Botaram a cabeça na janela. Aí eu falei, tô sozinho sim. E aí o policial foi conversando e afastando da casa. E me levando, conversando, afastando da casa. Aí o outro policial foi, arrodeou pela porta do fundo e entrou. Você acha aí, quando que... chegou lá dentro, que ele fez a busca lá dentro... Não, pode falar, perdão. É que às vezes tem um atraso na conversa, eu te interrompo, mas é porque parece que você tinha interrompido já a sua fala. Pode continuar, por favor, perdão. Aí quando o policial entrou, que fez a busca lá dentro, não encontrou ele. Aí ele já tinha pulado a janela. Aí foi pro lado do bambuzal. Esse lugar onde ele pulou a janela é o lugar que ele estava dormindo? Eu não sei se ele estava... Eu nunca vi ele dormindo lá, não. Eu sei que tinha um colchão que a gente bota na janela em pé. Quando eu chegava de manhã, que abria a casa, o colchão estava na cama. Quem mais, além do seu patrão, mora nessa fazenda, o Alain? Não, ele não mora na fazenda, não. Ele dorme na casa dele. Não dorme ninguém na fazenda, não. Quem fica além de você na fazenda? Só eu. Eu e meu patrão só. Caramba, então você fica sozinho. Aí entra um homem que coloca em perigo na sua vida. Está com a sua vida em risco. Você sabe a partir daquele momento que você estava correndo risco, sua esposa estava correndo risco. Isso na quarta. Mesmo assim, você tem coragem de voltar para a fazenda no dia seguinte, Alain? Porque eu tinha mudado para lá tinha pouco tempo. Eu não tinha serviço. Aí o único serviço que eu tinha era ele. Só que eu estava pensando em trabalhar lá, né? Aí para comprar minhas coisas, botei para arrumar minha casa, que eu estou comprando uma casa, estava comprando uma casa. Eu não podia abandonar o serviço. E eu não conhecia ninguém lá ali para arrumar trabalho para mim. O único trabalho que tinha era lá. Eu me coloco no seu lugar, mas mesmo assim eu fico imaginando, né, pela sua vida, pela vida da tua esposa, eu teria, acho que no seu lugar, já fugido imediatamente, porque é um cara que não mandou recado, foi pessoalmente no galinheiro dizer que ia matar você e tua família. Quando que caiu a ficha, logo depois dele ter te abordado, que horas você foi se tocar que era o serial killer procurado pela polícia toda que estava a poucos metros de você? Quando ele falou que eu morava no fundo da casa do pai dele. E realmente eu moro no fundo da casa do pai dele. Aí eu me toquei que era ele. Caramba, então ele estava mais bem informado do que a gente imagina. Eu acho que muito bem informado, porque ele estava com o celular, né? Certo. Tá certo. Você chegou a entrar no meio da mata para ajudar a polícia depois a localizar o Lázaro, logo após que você foi solto? Ajudei sim. Colaborei. Dormi também lá onde os policiais estavam. Aí fui 2 dias com ele na mata. Mostrei lá onde eu conhecia, os prováveis lugares que conhecia. Os policiais não tinham entrado. Eu entrei com eles. Fiz a busca todinha com eles. Caramba, você foi corajoso. Estava todo o tempo colaborando com eles. Tá certo. Eu quero agradecer a tua entrevista, Alain. Um abraço e dê um abraço também, um conforto aí na sua esposa, que deve ter passado um baita de um susto. Muito obrigado, tá? Tá, eu que agradeço. Obrigado, você.